O salão do Tribunal de Família estava lotado naquela manhã de terça-feira em São Paulo. Beatriz Silva ajeitou nervosamente o blazer que havia comprado numa liquidação, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Suas mãos tremiam enquanto folheava os documentos que organizara meticulosamente durante semanas. Do outro lado do corredor, Eduardo Mendes conversava tranquilamente com seus 3 advogados, todos vestidos em ternos que custavam mais que o salário anual dela como enfermeira. Processo número 2025-0847. Guarda da menor Isabela Mendes Silva, anunciou o oficial de justiça. Beatriz levantou-se, sentindo as pernas bambas. Aos 34 anos, nunca imaginou que estaria ali, lutando para manter a guarda da própria filha. Eduardo, dono de uma cadeia de clínicas particulares no ABC Paulista, havia decidido que Isabela, de 8 anos, seria melhor criada em seu mundo de luxo e oportunidades. Excelência, começou o Dr. Rodrigo Carvalho, o advogado principal de Eduardo. Meu cliente oferece à menor Isabela um futuro de qualidade, educação nas melhores escolas particulares, plano de saúde premium, moradia em condomínio de alto padrão em São Bernardo do Campo. A requerida, por sua vez, vive em um apartamento alugado de 2 cômodos em Santo André, trabalha em turnos noturnos que a impedem de acompanhar adequadamente a educação da criança. Beatriz sentiu o rosto queimar. Cada palavra era verdade, mas soava como uma condenação. Além disso, continuou o advogado sacando uma pasta, temos aqui relatórios escolares mostrando que Isabela tem faltado às aulas com frequência. Suas notas caíram no último semestre. E há registros de que a criança chegou à escola com roupas sujas em mais de uma ocasião. O juiz, Dr. Marcelo Santos, um homem de aproximadamente 50 anos, analisava os documentos com expressão séria. Beatriz observava cada movimento dele, tentando decifrar seus pensamentos. A senhora tem algo a declarar em sua defesa? Perguntou o magistrado. Beatriz levantou-se, suas mãos ainda tremendo. Excelência, é verdade que não posso oferecer luxos à minha filha, mas posso oferecer amor, dedicação e presença. Trabalho como enfermeira no Hospital das Clínicas há 12 anos. Sim, às vezes preciso fazer plantões noturnos, mas Isabela fica com minha mãe, que mora no mesmo prédio. Sobre as faltas na escola, ela hesitou. Isabela passou por um período difícil quando soube que o pai queria levá-la para morar longe de mim. Isso afetou seu rendimento. Dr. Carvalho sorriu com desdém. Vossa Excelência, isso apenas comprova nossa tese. A instabilidade emocional da menor é resultado direto da instabilidade financeira e estrutural oferecida pela mãe. Meu cliente pode proporcionar não apenas recursos materiais, mas também estabilidade psicológica. Eduardo assentiu gravemente, interpretando perfeitamente o papel de pai preocupado. Aos 41 anos, ele havia construído um império de 4 clínicas médicas a partir do zero, após herdar uma pequena quantia do avô. Sua mansão em São Bernardo do Campo era frequentemente fotografada para revistas de arquitetura, e seu BMW estava sempre impecável na garagem. Gostaria de apresentar algumas testemunhas, anunciou o Dr. Carvalho. A primeira foi a secretária da escola particular onde Eduardo pretendia matricular Isabela. Ela falou sobre a excelência da instituição, os métodos pedagógicos avançados, as atividades extracurriculares. A segunda testemunha foi a psicóloga que Eduardo havia contratado para avaliar Isabela durante as visitas supervisionadas. A menor demonstra sinais claros de carência material, declarou a profissional. Durante nossos encontros, ela mencionou várias vezes o desejo de ter roupas novas, brinquedos que vê na televisão, um quarto maior. Acredito que viver com o pai atenderia melhor suas necessidades de desenvolvimento. Beatriz fechou os olhos por um momento. Sabia que Isabela havia dito essas coisas, mas em contextos completamente diferentes. Quando perguntava se ela estava feliz, a filha sempre respondia que sim, que só queria coisas bonitas igual às amigas da escola.
O advogado de Beatriz, Dr. Paulo Nascimento, um defensor público sobrecarregado que conhecera apenas na semana anterior, tentou questionar as testemunhas, mas suas perguntas pareciam fracas diante da apresentação elaborada da parte contrária. Excelência, disse ele, gostaria de chamar Isabela para depor. Não! Exclamou Beatriz involuntariamente, levantando-se da cadeira. Por favor, ela tem apenas 8 anos. Não quero que passe por isso. O juiz a repreendeu com um olhar severo. Senhora Silva, controle-se. E sente-se. Dr. Carvalho aproveitou o momento. Vossa Excelência, isso apenas demonstra como a requerida é inadequada para tomar decisões sobre o bem-estar da menor. Uma mãe verdadeiramente preocupada com o futuro da filha não impediria que ela expressasse seus próprios desejos. Beatriz sentiu o mundo desabar ao seu redor. Cada palavra que dizia era usada contra ela. Cada gesto era interpretado como prova de sua incompetência. O juiz folheou os documentos uma última vez. Muito bem, considerando os argumentos apresentados e as provas anexadas aos autos, foi nesse momento que aconteceu. Beatriz, nervosa, derrubou sua bolsa velha de couro sintético no chão. O conteúdo se espalhou. Carteira, chaves, alguns remédios, canetas e um pequeno lenço de tecido florido com as iniciais IMS, bordadas à mão em azul. O objeto chamou a atenção de Eduardo imediatamente. Seus olhos se arregalaram e ele sussurrou algo urgente no ouvido de seu advogado. Dr. Carvalho pediu uma suspensão da audiência. Excelência, solicito um breve recesso para consultar meu cliente sobre uma questão que acaba de surgir. O juiz concedeu 15 minutos. No corredor, Beatriz recolhia seus pertences, com lágrimas nos olhos, quando o Dr. Nascimento se aproximou. O que foi aquilo lá dentro? Por que eles ficaram tão alterados quando viram o lenço? Beatriz olhou para o pequeno tecido em suas mãos. Este lenço foi a primeira coisa que bordei para Isabela quando ela nasceu. Eduardo sempre ridicularizou meus trabalhos manuais. Dizia que era coisa de gente sem estudo. Isabela guardou ele todos esses anos. E porque está com você, encontrei na gaveta do quarto dela, na casa do Eduardo, na semana passada, quando fui buscá-la para o fim de semana. Ela disse que ele havia jogado todas as coisas velhas dela no lixo, mas ela conseguiu salvar só este lenço. Dr. Nascimento franzou a testa. Isso não faz sentido. Por que Eduardo ficaria nervoso vendo algo que ele mesmo jogou fora? Antes que Beatriz pudesse responder, a secretária do tribunal anunciou que a sessão seria retomada. De volta ao salão, a atmosfera havia mudado. Eduardo parecia agitado, seus advogados cochichavam entre si, e Beatriz notou que eles olhavam insistentemente para o lenço que ela agora segurava. Dr. Carvalho se levantou com uma expressão diferente, mais cautelosa. Excelência, meu cliente gostaria de fazer uma proposta de acordo. Considerando o bem-estar da menor, sugerimos uma guarda alternada. Isabela passaria a semana com o pai, devido às melhores condições educacionais, e os fins de semana com a mãe. Beatriz ficou atônita. Minutos antes, eles queriam tirar Isabela completamente dela, e agora propunham guarda compartilhada. O juiz pareceu surpreso também. Senhor Mendes, o senhor tem certeza dessa proposta? Seus advogados argumentaram veementemente pela guarda exclusiva. Eduardo limpou a garganta nervosamente. Sim, Excelência. Após reflexão, acredito que Isabela se beneficiaria mantendo contato regular com ambos os pais. Dr. Nascimento, percebendo que algo estava errado, mas não entendendo exatamente o que, pediu alguns minutos para consultar sua cliente. Beatriz, eles estão escondendo algo, sussurrou ele. Essa mudança súbita não é normal. Você tem certeza de que há mais alguma coisa sobre esse lenço? Beatriz refletiu intensamente. Isabela mencionou que o pai a fez assinar uns papéis na semana passada. Disse que era para ajudar na escola. Ela não soube explicar direito, mas disse que usou o lenço para limpar a tinta da caneta que borrou. Os olhos do advogado se iluminaram. Beatriz, você guardou esse lenço desde então? Não lavou? Não. Coloquei direto na bolsa quando Isabela me deu.
Dr. Nascimento examinou o tecido com mais atenção. Havia uma pequena mancha azul no canto, quase imperceptível. Excelência, disse ele, levantando-se, solicito que este lenço seja periciado. Acredito que pode haver evidências importantes relacionadas ao caso. Eduardo empalideceu visivelmente. Dr. Carvalho protestou imediatamente. Excelência, isso é um absurdo. Não há base legal para tal solicitação. O juiz observou a reação de Eduardo com crescente suspeita. Sr. Mendes, o senhor se opõe à perícia? Eu não vejo necessidade, Excelência. Como disse, estou disposto ao acordo de guarda compartilhada. Interessante. Justamente por isso, vou deferir a perícia. Quero entender por que um simples lenço causou tamanha mudança de postura. Audiência suspensa para análise técnica. Nos 3 dias seguintes, enquanto aguardavam o resultado da perícia, Beatriz viveu na angústia. Visitou Isabela na casa de Eduardo, notando que a filha parecia mais nervosa que o habitual. Mãe, o papai diz que você está tentando me tirar dele. É verdade? Beatriz abraçou a filha. Isabela, eu só quero que você seja feliz e que possamos ficar juntas. Você quer morar só com o papai? A menina hesitou. Eu gosto da casa grande do papai, mas gosto mais de você. Posso morar com os dois? Talvez, meu amor, talvez. Eduardo apareceu na sala nesse momento, interrompendo a conversa. Isabela, vá brincar no quarto. Preciso falar com sua mãe. Quando ficaram sozinhos, ele se aproximou de Beatriz com uma expressão que ela não via há anos. Desespero. Beatriz, podemos conversar civilizadamente? Talvez tenhamos sido precipitados com essa disputa judicial. Precipitados? Eduardo, você quer tirar minha filha de mim? Não é isso. Ele hesitou. Eu só quero o melhor para Isabela. Podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Beatriz o encarou com desconfiança. O Eduardo, que conheceu 16 anos atrás, quando era apenas um jovem médico recém-formado, nunca recuava de suas decisões. O homem à sua frente parecia genuinamente apreensivo. O que você fez, Eduardo? Por que está tão nervoso com o lenço? Ele desviou o olhar. Não sei do que você está falando, mas Beatriz conhecia suas expressões. Durante os 6 anos de casamento, aprendera a decifrar cada microexpressão de seu rosto. Você sabe exatamente do que estou falando. O que você fez Isabela assinar? Eduardo suspirou profundamente. Foram apenas alguns documentos escolares. Nada demais. Que tipo de documentos escolares precisam da assinatura de uma criança de 8 anos? Ele não respondeu, mas sua expressão confirmou as suspeitas de Beatriz. No dia da nova audiência, o clima no tribunal estava tenso. O laudo pericial havia chegado e estava lacrado na mesa do juiz. Dr. Santos abriu o envelope lentamente. Leu o conteúdo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Sr. Mendes, a perícia identificou no lenço, apresentado pela requerente, vestígios de tinta de caneta correspondente a uma assinatura. Análise grafotécnica sugere que a assinatura foi feita por uma criança, possivelmente sob orientação de um adulto. Eduardo estava visivelmente suando agora. Além disso, continuou o juiz, solicito que o senhor apresente os documentos que Isabela assinou em sua residência na semana anterior à primeira audiência. Dr. Carvalho tentou protestar, mas o juiz foi firme. O senhor tem 2 opções: apresentar voluntariamente os documentos ou eu determino uma busca e apreensão em sua residência. Eduardo cochichou desesperadamente com seus advogados. Após alguns minutos, Dr. Carvalho se levantou claramente desconfortável. Excelência, meu cliente admite que solicitou à menor que assinasse alguns papéis, mas eram apenas autorizações para atividades extracurriculares da nova escola. Então, não haverá problemas em apresentá-los, respondeu o juiz secamente. Com relutância, Eduardo instruiu seus advogados a entregarem uma pasta. O juiz examinou os documentos e sua expressão se tornou sombria. Sr. Mendes, estes não são autorizações para atividades escolares. São declarações falsas afirmando que a menor expressou desejo de morar exclusivamente com o pai
e que se sente negligenciada pela mãe. Há aqui até mesmo uma suposta carta da própria Isabela, pedindo para não ter mais contato com a genitora. O salão ficou em silêncio absoluto. Tudo isso assinado por uma criança de 8 anos, obviamente sem compreender o conteúdo do que estava assinando. Beatriz sentiu suas pernas fraquejarem. Eduardo havia manipulado a própria filha para forjar evidências contra ela. Dr. Santos se dirigiu diretamente a Eduardo. O senhor tem alguma explicação para isso? Eduardo tentou falar, mas apenas gaguejou algumas palavras incoerentes. Excelência, interveio o Dr. Carvalho. Meu cliente estava apenas tentando documentar os sentimentos espontâneos da menor. Sentimentos espontâneos? O juiz elevou a voz. Uma criança de 8 anos não manifesta sentimentos espontâneos através de documentos jurídicos complexos. Isso é manipulação, coerção e falsificação documental. O magistrado respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Senhor Mendes, o senhor não apenas demonstrou total inadequação para a guarda da menor, como também cometeu crimes que serão devidamente comunicados ao Ministério Público. Uso de menor incapaz para falsificação de documento é crime previsto no artigo 299 do Código Penal. Eduardo finalmente falou, sua voz trêmula. Excelência, eu só queria garantir que Isabela tivesse as melhores oportunidades. Às custas da manipulação psicológica de sua própria filha, o senhor forçou uma criança a assinar documentos contra a própria mãe. Beatriz estava chorando, mas agora eram lágrimas de alívio misturadas com tristeza pela filha. O juiz continuou. Diante dos fatos apresentados, determino que a guarda exclusiva da menor Isabela Mendes Silva seja mantida com a mãe, Beatriz Silva. As visitas do pai ficam suspensas até que ele se submeta a acompanhamento psicológico e comprove, através de laudo técnico, que está apto para exercer a paternidade de forma saudável. Dr. Carvalho ainda tentou uma última cartada. Excelência, o senhor está condenando uma criança a viver na pobreza quando ela poderia ter acesso aos melhores recursos. Doutor, o juiz o cortou. Riqueza material não justifica manipulação emocional. A menor Isabela terá recursos suficientes através da pensão alimentícia, que será majorada, considerando a gravidade da conduta do genitor. Eduardo estava destroçado. Sua reputação, construída ao longo de anos, havia desmoronado em questão de minutos. A audiência está encerrada. Os autos seguem para o Ministério Público, para as providências criminais cabíveis. Do lado de fora do tribunal, Beatriz abraçava Dr. Nascimento, agradecendo emocionada. Como você soube que deveria pedir a perícia do lenço? Instinto, experiência e um pouco de sorte, respondeu ele sorrindo. Mas quem realmente salvou o dia foi Isabela. Se ela não tivesse usado o lenço para limpar a caneta, nunca teríamos descoberto. Beatriz olhou para o pequeno tecido florido que ainda segurava. As iniciais IMS, bordadas à mão, pareciam mais vibrantes agora, como se carregassem todo o amor que ela havia colocado em cada ponto. Um simples lenço, murmurou ela. Quem diria que algo tão pequeno poderia mudar tudo? 3 semanas depois, Beatriz buscou Isabela na escola. A menina correu para abraçá-la, como fazia todos os dias, desde que voltaram a viver juntas. Mãe, posso ver o papai no final de semana? Beatriz hesitou. Eduardo havia iniciado o tratamento psicológico ordenado pelo juiz e, segundo os relatórios, estava progredindo bem. Ela sabia que, apesar de tudo, Isabela amava o pai. Talvez em algumas semanas, meu amor. O papai está aprendendo a ser um pai melhor. E posso levar meu lenço? Quero mostrar para ele que consegui salvá-lo do lixo. Beatriz sorriu, abraçando a filha. Claro que pode. Esse lenço vai sempre lembrar que o amor de mãe consegue proteger você de qualquer coisa. Naquela noite, enquanto Isabela dormia abraçada ao lenço florido, Beatriz refletiu sobre tudo que haviam passado. A tentativa de Eduardo de manipular a filha havia sido descoberta graças a um objeto aparentemente insignificante, bordado com amor 16 anos antes.
Às vezes, pensou ela, as maiores vitórias vêm embrulhadas nos pacotes mais simples. Um lenço de tecido barato, comprado numa loja de aviamentos em Santo André, havia se tornado a prova mais importante de sua vida. Eduardo, em sua mansão vazia, olhava as fotos de Isabela espalhadas pela casa. O tratamento psicológico estava sendo doloroso, forçando-o a confrontar sua necessidade obsessiva de controle, sua visão distorcida do que significava ser um bom pai. Ele havia perdido não apenas a guarda da filha, mas também a confiança dela, e isso doía mais que qualquer perda financeira. Seus advogados o haviam alertado sobre as possíveis consequências criminais. Falsificação de documento, uso de menor incapaz, coação. As acusações se acumulavam. Sua reputação profissional estava arruinada. Algumas clínicas já perderam pacientes e os sócios cogitavam afastá-lo temporariamente da administração. Mas o que mais o atormentava era a lembrança do rosto de Isabela quando soube que ele havia tentado usá-la contra a própria mãe. A decepção nos olhos da filha era uma imagem que o assombrava todas as noites. 6 meses se passaram. Eduardo havia cumprido rigorosamente o tratamento psicológico e finalmente recebeu autorização para visitas supervisionadas. O primeiro encontro com Isabela seria no Parque do Ibirapuera, com a presença de uma assistente social. Beatriz acompanhou a filha até o local combinado, carregando uma pequena mochila com lanche e brinquedos. Isabela estava nervosa, mas também curiosa para ver o pai após tanto tempo. "Lembra do que conversamos, meu amor?", disse Beatriz, ajoelhando-se na altura da filha. "Você não precisa fazer nada que não queira. Se se sentir desconfortável, é só me chamar." Isabela assentiu e segurou a mão da mãe. "Você vai ficar por perto?" "Vou ficar ali no banco, onde você possa me ver sempre", prometeu Beatriz. Eduardo chegou pontualmente. Estava mais magro, com algumas linhas de expressão que não existiam antes. Aproximou-se lentamente, sem querer assustar a filha. "Oi, Isabela", disse ele com voz suave. "Oi, papai", respondeu ela, mas mantendo-se próxima à mãe. A assistente social, doutora Fernanda, mediou os primeiros momentos. "Isabela, que tal mostrarmos para o seu pai os desenhos que você trouxe?" Gradualmente a tensão foi diminuindo. Eduardo, seguindo rigorosamente as orientações do psicólogo, focou em ouvir a filha, fazer perguntas sobre sua vida, seus interesses, seus medos. Não tentou impressioná-la com promessas de presentes ou passeios caros. "Papai, você está diferente", observou Isabela após 1 hora de conversa. "Diferente como?", me perguntou ele curioso. "Mais calmo. Você não fala no telefone toda hora e não fica bravo quando eu faço perguntas." Eduardo sentiu um nó na garganta. "É que eu aprendi que ser pai não é só dar coisas para você, mas também escutar o que você tem para dizer." Isabela sorriu timidamente. "Posso te contar sobre a minha escola nova?" "Claro. Conta tudo." Enquanto a filha falava animadamente sobre os amigos, as professoras, as atividades, Eduardo se dava conta de quanto havia perdido por estar sempre focado em aparentar ser o pai perfeito, em vez de simplesmente ser pai. Do banco onde observava a cena, Beatriz sentia uma mistura complexa de emoções. Havia raiva pelo que Eduardo fizera, mas também alívio ao ver que ele realmente parecia estar mudando. Isabela merecia ter um pai presente e equilibrado em sua vida. No final da visita, Isabela se despediu do pai com um abraço tímido. "Posso ver você na semana que vem?" E perguntou Eduardo esperançoso. "Pode", respondeu ela, "mas agora eu preciso ir com a mamãe. Vovó vai fazer bolo de chocolate." Eduardo sorriu, uma expressão genuína que Beatriz não via há anos. "Então vá logo, não quero que perca o bolo da vovó." Quando Isabela se afastou, Eduardo se aproximou de Beatriz. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Pelo quê?" "Por não me impedir de ver nossa filha. Depois de tudo que fiz, você tinha todo o direito de me manter longe dela para sempre." Beatriz suspirou. "Eduardo, Isabela precisa de você na vida dela. Não do Eduardo que quer controlá-la ou usá-la para satisfazer seu ego,
mas do pai que realmente se importa com o que ela sente e pensa. Estou aprendendo, admitiu ele. O psicólogo me fez perceber que eu sempre tentei moldar Isabela para ser o que eu achava que uma filha minha deveria ser, em vez de descobrir quem ela realmente é. E quem ela realmente é? Eduardo sorriu, observando Isabela correr em direção ao playground. Uma menina incrível, corajosa, inteligente e muito mais sábia que o pai dela. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a família. As visitas de Eduardo se tornaram regulares e não supervisionadas. Ele vendia uma das clínicas para reduzir sua carga de trabalho e poder passar mais tempo com Isabela. Beatriz, por sua vez, havia sido promovida a supervisora de enfermagem, um reconhecimento de sua dedicação e competência. Isabela florescia nesse ambiente mais equilibrado. Suas notas melhoraram. Ela fez novos amigos na escola e, mais importante, parecia genuinamente feliz dividindo seu tempo entre os dois pais. Um ano depois do episódio no tribunal, Beatriz organizava o quarto de Isabela quando encontrou o famoso lenço guardado numa caixa de tesouros da filha, junto com fotos, cartas da avó e outros objetos especiais. "Ainda guarda isso?" perguntou ela, mostrando o tecido florido. Isabela, agora com 9 anos, sorriu. "Claro, é meu lenço da sorte. Foi ele que fez você e o papai pararem de brigar no tribunal e começarem a ser amigos de novo." Beatriz riu. "Não foi bem assim, meu amor. O lenço só ajudou a descobrir uma verdade que precisava ser conhecida. Mas foi importante, né?" insistiu Isabela. "Se eu não tivesse usado ele para limpar a caneta, vocês nunca iam descobrir que o papai estava sendo burro." "Isabela!" repreendeu Beatriz, tentando não rir. "Mas é verdade. O papai mesmo disse que foi burro. Ele pediu desculpas para mim e para você." Beatriz abraçou a filha, emocionada. "É verdade, ele pediu desculpas. E agora somos uma família diferente, mas ainda uma família. É a melhor família do mundo", declarou Isabela, com a certeza absoluta que só as crianças possuem. Naquela noite, Beatriz guardou cuidadosamente o lenço de volta na caixa de tesouros. Aquele pequeno pedaço de tecido havia salvado sua família de uma forma que ela jamais imaginara quando o bordara 9 anos antes. Às vezes, refletiu ela, os objetos mais simples carregam o poder mais extraordinário, o poder do amor incondicional de uma mãe, traduzido em pontos cuidadosos numa tarde qualquer, quando Isabela ainda era um bebê e o futuro parecia cheio de promessas simples e belas. O lenço havia revelado a verdade, mas a verdade sempre estivera ali, no amor que uma mãe sente por sua filha, na força que isso lhe dá para lutar contra qualquer adversidade e na sabedoria de uma criança que consegue enxergar além das complicações dos adultos. Eduardo, em sua nova rotina mais equilibrada, também guardava suas próprias lembranças daquele período. A terapia o havia ajudado a entender que sua necessidade obsessiva de vencer havia quase custado o que mais importava: o relacionamento com sua filha. Ele emoldurou uma foto de Isabela rindo no parque e a mantinha em sua mesa no consultório, um lembrete constante de que o verdadeiro sucesso não se mede em patrimônio ou conquistas profissionais, mas nos sorrisos genuínos das pessoas que amamos. 3 anos se passaram desde aquele dia tenso no tribunal. E Isabela, agora aos 12 anos, organizava uma festa de aniversário que incluía tanto a família de Beatriz quanto a de Eduardo. Era uma celebração estranha para os padrões convencionais, mas funcionava perfeitamente para eles. Durante a festa, Eduardo encontrou um momento para conversar sozinho com Beatriz. "Você já me perdoou pelo que fiz?" e perguntou ele. Beatriz pensou cuidadosamente antes de responder. "Perdoar não significa esquecer, Eduardo, mas significa que escolho não carregar raiva no meu coração. Fiz isso por mim e por Isabela. Obrigado", disse ele sinceramente. "Sei que não mereço, mas obrigado por me dar a chance de ser um pai melhor. Todo mundo merece uma segunda chance, desde que trabalhe de verdade para merecê-la."
Eles observaram Isabela conversando animadamente com os amigos, exibindo orgulhosa os presentes que havia ganhado tanto da mãe quanto do pai. Ela virou uma garota incrível, comentou Eduardo. Sempre foi, respondeu Beatriz. Você só precisava aprender a enxergar. Naquela noite, quando a festa terminou e os convidados foram embora, Isabela ajudou Beatriz a limpar a casa. Entre os presentes de aniversário, ela havia guardado cuidadosamente uma pequena caixa que Eduardo lhe dera. "O que o papai te deu?" perguntou Beatriz curiosa. Isabela abriu a caixa, revelando um novo lenço, este bordado com suas iniciais atuais e uma pequena mensagem. Para Isabela, com amor e desculpas pelo tempo perdido. Papai. Ele aprendeu a bordar? E perguntou Beatriz, surpresa. Não, riu Isabela. Ele pagou uma senhora para fazer, mas ele escolheu as cores e a mensagem. E sabe o que mais? O quê? Ele guardou uma foto do meu lenço antigo na carteira. Disse que é para lembrar que, às vezes, as coisas mais importantes são as que a gente menos espera. Beatriz sorriu, tocada pela evolução de Eduardo. E você gostou do presente? Gostei. Mas vou guardar os 2 lenços para sempre, declarou Isabela. O antigo porque me trouxe de volta para você quando eu quase te perdi, e o novo porque significa que o papai aprendeu a me amar de verdade. Com a sabedoria simples de uma criança de 12 anos, Isabela havia resumido perfeitamente a jornada de sua família, de uma disputa amarga para um amor reconstituído, mediado por objetos aparentemente insignificantes, que carregavam significados profundos. Beatriz abraçou a filha, grata por tudo que haviam superado juntas. O lenço florido ainda estava na caixa de tesouros de Isabela, mas agora, acompanhado por novas memórias, novas histórias, novos símbolos de uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro não se expressa em posses ou controle, mas em respeito, compreensão e presença genuína. E todas as noites, antes de dormir, Isabela olhava para os 2 lenços guardados em sua cômoda e sorria. Eles representavam não apenas tecidos bordados, mas toda uma jornada de descoberta, perdão e reconstrução familiar. 5 anos após o episódio do tribunal, a vida havia encontrado um equilíbrio que ninguém poderia ter imaginado naqueles dias tensos de disputa judicial. Isabela, agora aos 17 anos, estava se preparando para o vestibular e havia desenvolvido um interesse especial por direito, inspirada pela experiência que vivera quando criança. Mãe, você acha que eu deveria contar sobre nossa história na redação do vestibular? Perguntou ela enquanto estudava na cozinha do apartamento em Santo André, que Beatriz havia conseguido ampliar com a promoção no hospital. Que parte da nossa história? Respondeu Beatriz preparando o jantar. Sobre como um lenço salvou nossa família, disse Isabela sorrindo. Parece meio surreal quando falo assim, mas é verdade. Beatriz parou o que estava fazendo e se sentou ao lado da filha. Isabela, nossa família não foi salva por um lenço. Foi salva pelo amor que sempre existiu entre nós, pela verdade que acabou vindo à tona e pela capacidade de seu pai de reconhecer seus erros e mudar. Eu sei, mãe, mas o lenço foi o símbolo disso tudo, não foi? Foi sim, concordou Beatriz, tocando carinhosamente o rosto da filha. E se você quiser escrever sobre isso, eu apoio. É uma história de superação, de família, de justiça. Naquela mesma noite, Eduardo chegou para jantar com elas, como fazia toda sexta-feira há 3 anos. Ele havia vendido 2 das 4 clínicas e agora trabalhava apenas meio período, dedicando o resto do tempo a projetos sociais e principalmente à filha. Como foi o trabalho hoje? Perguntou Isabela enquanto ajudava o pai a pôr a mesa. Interessante. Atendemos uma família em situação bem complicada no projeto social. Me fez lembrar de como às vezes julgamos as pessoas pelas aparências, respondeu Eduardo, lançando um olhar significativo para Beatriz. O projeto social que Eduardo coordenava oferecia atendimento médico gratuito para famílias de baixa renda em Santo André. Era sua forma de
retribuir à comunidade e também uma terapia pessoal para lidar com a culpa pelos anos em que desprezara pessoas menos favorecidas financeiramente. Durante o jantar, Isabela contou sobre sua ideia para a redação do vestibular. Papai, você se importaria se eu contasse sobre aquele dia no tribunal? Eduardo hesitou por um momento. Aquele período ainda era doloroso para ele, mas havia aprendido a não fugir das consequências de seus atos. Se você acha que é importante contar, eu apoio, disse ele finalmente. Só tenta ser justa na narrativa. Eu cometi erros graves, mas também aprendi e mudei. Claro, papai. Na verdade, a parte mais importante da história é sobre como você conseguiu mudar e se tornar um pai de verdade. Eduardo sorriu, emocionado. Obrigado por me dar essa chance, Isabela. Depois do jantar, os três se acomodaram na pequena sala para assistir a um filme. Era uma tradição que haviam criado. Todas as sextas-feiras, independente de compromissos profissionais ou sociais, eles passavam a noite juntos. Sabem, disse Isabela durante um intervalo comercial, meus amigos da escola sempre acham estranha a nossa família. Pais divorciados que são amigos, que jantam juntos, que passam datas comemorativas juntos. E o que você responde? Me perguntou Beatriz. Que família não tem uma fórmula pronta? Cada uma encontra seu jeito de funcionar, respondeu Isabela com maturidade. E o nosso jeito pode ser diferente, mas é cheio de amor. Eduardo e Beatriz trocaram um olhar de orgulho. Sua filha havia crescido sábia e equilibrada, apesar de tudo que passaram. 2 meses depois, Isabela foi aprovada em Direito na USP. A festa de comemoração foi organizada conjuntamente por Beatriz e Eduardo, no salão de festas do condomínio onde ela morava. Durante a festa, Dr. Paulo Nascimento, o advogado que havia defendido Beatriz anos atrás, aproximou-se da família. Isabela, soube que você vai estudar direito. Parabéns, disse ele abraçando a jovem. Obrigada, Dr. Paulo. Na verdade, foi você quem me inspirou. Vendo como o senhor defendeu minha mãe naquele dia, percebi que quero ajudar outras famílias que passam por situações parecidas. O advogado ficou emocionado. Seria uma honra ter você como estagiária no meu escritório quando chegar a hora. Eduardo, que ouvia a conversa, se aproximou. Dr. Paulo, eu nunca pedi desculpas pelo que fiz. Sei que coloquei o senhor numa situação muito difícil com minha atitude. Dr. Paulo estendeu a mão para Eduardo. Eduardo, o importante é que você aprendeu com seus erros. E olha que bela família vocês construíram depois disso tudo. Durante a festa, Beatriz encontrou um momento para ficar sozinha com Isabela. Filha, estou tão orgulhosa de você. Não só pela aprovação no vestibular, mas pela mulher incrível que você se tornou. Isabela abraçou a mãe. Mãe, obrigada por nunca ter desistido de mim. Naquele dia no tribunal, quando você derrubou o lenço na bolsa, foi como se o destino estivesse conspirando a nosso favor. Ou como se o amor de mãe fosse mais forte que qualquer manipulação, respondeu Beatriz, beijando a testa da filha. Mais tarde naquela noite, quando todos os convidados já haviam ido embora, Isabela mostrou aos pais um projeto que estava desenvolvendo. Quero criar uma ONG para ajudar mães que estão passando por disputas judiciais injustas, anunciou ela. Muitas mulheres não têm recursos para contratar bons advogados e acabam perdendo a guarda dos filhos para pais que usam o dinheiro como arma. Eduardo ficou impressionado. Isabela, isso é incrível. Como posso ajudar? Bem, disse ela sorrindo travessamente. Você conhece vários advogados bons e tem recursos financeiros. Que tal se tornarem parceiros nesse projeto? Beatriz riu. Ela cresceu, mas continua esperta como sempre. Fechado, disse Eduardo, estendendo a mão para a filha. Somos sócios. 6 meses depois, a ONG Lenço de Mãe foi oficialmente fundada. O nome foi uma homenagem ao pequeno objeto que havia mudado suas vidas. Isabela dividia seu tempo entre os estudos universitários e o trabalho voluntário na organização. O primeiro caso que ajudaram foi o de uma enfermeira que havia perdido a guarda do filho para o ex-marido.
Um empresário que alegava que ela não tinha condições de criá-lo adequadamente devido ao horário de trabalho. É como olhar no espelho, comentou Beatriz quando Isabela lhe contou os detalhes do caso. Por isso, escolhemos esse como o primeiro, respondeu Isabela. Sabemos exatamente o que essa mãe está sentindo. O caso foi ganho após 3 meses de luta. A mãe recuperou a guarda do filho e o pai foi obrigado a pagar pensão alimentícia adequada. Mais uma família reunida, comemorou Isabela no jantar de sexta-feira. Eduardo sorriu. Sabe, Isabela, quando você era pequena, eu sempre sonhei que você seguiria meus passos na medicina. Agora percebo que você escolheu um caminho muito melhor, ajudar pessoas que precisam de justiça. Aprendi com vocês dois, respondeu ela. Com a mamãe, aprendi que o amor de mãe move montanhas. Com você, papai, aprendi que nunca é tarde para recomeçar e fazer a coisa certa. 2 anos depois, Isabela estava no 3º ano de Direito e a ONG Lenço de Mãe já havia ajudado mais de 50 famílias. A história de sua própria família havia se tornado um caso estudado em aulas de direito de família, sempre como exemplo de como a manipulação de crianças em disputas judiciais pode ser descoberta e punida. Em uma dessas aulas, o professor convidou Isabela para dar seu testemunho. A experiência que vivi quando criança me ensinou várias coisas, disse ela para uma sala lotada de estudantes. Primeiro, que a verdade sempre vem à tona, mesmo quando está escondida nos lugares mais inesperados. Segundo, que o amor verdadeiro não tenta controlar ou possuir, mas protege e liberta. E terceiro, que as famílias podem se reconstruir de formas que nunca imaginamos possíveis. Um estudante levantou a mão. Isabela, você ainda guarda aquele lenço? Ela sorriu. Guardo. Está numa moldura na minha mesa de estudos, ao lado de uma foto da primeira família que ajudamos através da nossa ONG. É meu lembrete diário de que pequenos objetos podem ter grandes significados quando carregam amor. Após a palestra, Isabela ligou para Beatriz. Mãe, hoje falei sobre nossa história para mais de 100 pessoas. E sabe qual foi a pergunta que mais me fizeram? Qual? Se eu tenho raiva do papai pelo que ele fez. E o que você respondeu? Que a raiva é um sentimento que atrapalha o crescimento. Que prefiro focar no pai que ele se tornou depois de reconhecer seus erros, não no homem que ele era quando estava perdido. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Estou muito orgulhosa de você, minha filha. E eu sou grata por ter uma mãe que me ensinou que o amor verdadeiro perdoa, mas nunca esquece as lições aprendidas. Naquela mesma noite, Eduardo recebeu uma ligação de Isabela. Papai, hoje um estudante me perguntou se você realmente mudou ou se está só fingindo para manter contato comigo. Eduardo sentiu o estômago apertar. E o que você respondeu? Que mudança real não acontece da noite para o dia, mas através de ações consistentes ao longo dos anos. E que você provou sua mudança não só através de palavras, mas dedicando sua vida a ajudar pessoas que antes desprezava. Obrigado por acreditar em mim, Isabela. Papai, eu não acredito em você. Eu conheço você. E o homem que conheço hoje é alguém que eu admiro e amo profundamente. 5 anos depois, Isabela se formou em Direito como oradora da turma. Seu discurso de formatura foi sobre segundas chances e reconstrução familiar. Há 10 anos, disse ela para uma plateia emocionada, minha família quase se destruiu por causa de orgulho, ambição desmedida e manipulação. Hoje estamos aqui unidos, mais fortes que nunca, porque aprendemos que o amor verdadeiro não é sobre posse, mas sobre liberdade para crescer e se tornar a melhor versão de si mesmo. Na primeira fila, Beatriz e Eduardo se seguravam para não chorar, orgulhosos da mulher extraordinária que Isabela havia se tornado. Dedico minha formatura, continuou Isabela, a todas as mães que lutam diariamente para proteger seus filhos e a todos os pais que têm coragem de reconhecer seus erros e recomeçar. E dedico especialmente a um pequeno lenço florido.
que me ensinou que, às vezes, os maiores milagres vêm nos menores pacotes. Após a formatura, a família se reuniu para um jantar especial no mesmo restaurante onde Eduardo e Beatriz haviam jantado pela primeira vez, 15 anos antes. Sabem, disse Eduardo erguendo sua taça, hoje percebi que a maior conquista da minha vida não foi construir um império médico. Foi ganhar uma segunda chance de ser pai. E a minha maior conquista, disse Beatriz, foi descobrir que o amor de mãe é mais forte que qualquer adversidade. Isabela ergueu sua taça também. E a minha maior conquista é ter pais que me ensinaram que família não é sobre perfeição, mas sobre persistência, perdão e amor incondicional. Os três brindaram, sabendo que aquele momento representava não apenas o fim de uma etapa, mas o início de uma nova fase de suas vidas, sempre unidos pelos laços que haviam escolhido fortalecer, independente das dificuldades. Naquela noite, Isabela atualizou o site da ONG Lenço de Mãe com uma nova mensagem. Hoje me formei em Direito, mas minha maior educação veio da vida. Aprendi que a justiça nem sempre está nos tribunais, mas nas pequenas escolhas diárias de amor, respeito e compreensão. Nossa ONG completou 5 anos ajudando famílias a se reencontrarem. E continuaremos esse trabalho porque acreditamos que todo mundo merece uma segunda chance de amar e ser amado corretamente. Obrigada ao Lenço Florido, que mudou nossa história, e a todos que confiam em nosso trabalho para mudar as suas. E assim, uma história que começou com dor, manipulação e quase destruição familiar se transformou em um legado de amor, justiça e segundas chances. O lenço, guardado carinhosamente por Isabela, continuava sendo um símbolo poderoso de que, às vezes, os objetos mais simples carregam os significados mais profundos. 3 gerações de mulheres foram impactadas por aquele pequeno tecido. Beatriz, que o bordou com amor maternal. Isabela, que o usou inocentemente para limpar tinta, sem saber que estava preservando a evidência que salvaria sua família. E as dezenas de mães que foram ajudadas pela ONG inspirada nessa história. O lenço havia se tornado mais que um objeto. Era um símbolo de resistência, de amor materno inquebrantável e da capacidade humana de transformar dor em propósito, tragédia em triunfo e divisão em união. E aí, pessoal, que história emocionante! Quem imaginaria que um simples lenço poderia mudar completamente o destino de uma família? É incrível como, às vezes, os objetos mais insignificantes se tornam as provas mais importantes de nossas vidas, não é mesmo? Isabela cresceu e se tornou uma advogada dedicada a ajudar outras famílias, provando que nossa maior vingança contra a injustiça é usar nossa dor para curar a dor dos outros. Se vocês conhecem alguma história parecida de mães que lutaram contra tudo e todos para proteger seus filhos, compartilhem nos comentários. E não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar este vídeo com alguém que precisa de uma dose de esperança e se inscrever no canal para mais histórias que mostram como o amor sempre vence no final. Qual de vocês aí já passou por uma situação onde um pequeno detalhe mudou tudo? Contem pra gente, estamos ansiosos para ler suas experiências.